vamos lá, vamos então para a primeira questão do dia. Uma questão da prova de 2020. Assim como as bactérias, os fungos desempenham papel de decompositores na natureza, possibilitando que outros seres vivos reaproveitem os elementos químicos da matéria decomposta. Além disso, alguns fungos popularmente conhecidos como cogumelos crescem perto de plantas. As hifas, filamentos microscópicos desses fungos, desenvolvem-se no solo, onde se enrolam e às vezes penetram nas raízes das árvores, formando as chamadas micorrizas. Vou subir aqui para a gente ver a questão inteira. Estudos recentes mostram que as plantas se beneficiam dessa associação. Então, se beneficiam, importante isso. Especialmente se o solo for pobre nos minerais de que elas necessitam, principalmente porque esses fungos atuam como decompositores e estabelecem com as plantas relações de parasitismo na troca de nutrientes. B. Realizam fotossíntese e liberam para o meio ambiente a matéria orgânica presente em suas hifas clorofiladas. C. Estabelecem um tipo específico de associação ecológica, o comensalismo, em que ambos os organismos se prejudicam com a interação. D. Liberam antibióticos, substâncias que matam as bactérias do solo e que impedem a absorção dos sais minerais pelas raízes das plantas. E. Aumentam a capacidade de as raízes absorverem os minerais do solo e se beneficiam pela obtenção de substâncias produzidas pelos vegetais. Bem, primeira coisa que a gente precisa entender, os fungos são organismos heterótrofos. Se eles são heterótrofos, eles não vão fazer fotossíntese. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é eliminar a resposta B. Segundo, os fungos e as plantas se beneficiam dessa relação. Se se beneficiam dessa relação, a gente não pode trabalhar aqui com uma relação de parasitismo, no qual existe o prejuízo. Então, também eliminamos a alternativa A. Nós temos aqui a alternativa C, que fala do comensalismo, mas fala que ele traz prejuízo, e o comensalismo traz benefício, também não é a alternativa C. Então ficamos entre a D e a E. Primeiro, liberam antibióticos, substâncias que matam as bactérias do solo e que impedem a absorção dos sais minerais pelas raízes das plantas. Se isso acontecesse, gente, pensando que para fixação de nitrogênio pelas raízes eu preciso de bactérias, eu prejudicaria a nutrição da planta. E isso não pode ser benéfico. Automaticamente eu tenho que eliminar a alternativa D. Afinal de contas, eu interrompo o ciclo do nitrogênio. Me sobra a E. Aumentam a capacidade das raízes absorverem os minerais do solo e se beneficiam pela obtenção de substâncias produzidas pelos vegetais. Beleza? Então, primeira alternativa é